Partindo então para a resolução de mais um circuito não linear, tá? Vamos primeiro resolver, ver qual é a função dele, depois eu apresento o nome dele. Lembrando mais uma vez, né, que a primeira coisa que a gente tem que perguntar quando a gente vê um circuito que tem um amplificador operacional é fazer a pergunta, né? Tem realimentação negativa, ou seja, a impedância entre a porta inversora e a saída é uma impedância finita. Bom, nesse caso, a gente vê que não tem, certo? A impedância aqui, na verdade, está entre a porta não inversora e a saída, ou seja, né, eu não tenho realimentação negativa, certo? Então, como não há realimentação negativa, então eu tenho que o potencial da porta inversora muito provavelmente é diferente da porta inversora, certo? Lembrando que nessa situação aqui, então, certo? Quem manda, né? Digamos, do ponto de vista do usuário aqui, né? De quem está vendo de fora, né? A gente vai enxergar somente essa equação. A equação do ganho de malha aberta do amplificador operacional, né? Ou seja, a tensão de saída vai ser V mais menos V menos vezes o ganho diferencial, que é muito alto, certo? Ou seja, né? O V0 vai operar a maior parte do tempo, ok? Ele vai tender para mais ou menos VCC, certo? Ou seja, fatalmente essa saída vai estar saturada ou para mais ou para menos VCC, certo? Agora, independente da realimentação negativa, a gente tem que a impedância de entrada é infinito, ok? Perdão aqui, certo? E se a impedância de entrada é infinita, né? Então a gente pode usar esse circuito equivalente aqui, né? Certo? Vou botar aqui os dois resistores, ok? Terra, no caso aqui, vou colocar aqui a fonte VI, certo? Que é a entrada. Esse aqui é o resistor R1, esse aqui é o resistor R2, e esse aqui é a minha fonte de tensão V0, que é a tensão de saída, certo? Então, nesse ponto aqui, a gente tem o potencial na porta não inversora, ok? Já que a impedância aqui é infinita, isso aqui é simplesmente um circuito série. Bom, se a gente equacionar esse circuitinho aqui, né? Então, equacionando o circuito equivalente, resultante, né? A gente vai chegar nessa equação, V mais vai ser igual a VI mais V0 menos VI, ok? Vezes R1, o ganho do divisor de tensão, né? R1 mais R2, ok? Vocês podem equacionar esse circuito aqui por Kirchhoff convencional, certo? Se quiser fazer superposição também, bom, mas independente vai chegar nessa equação aqui, que é a equação do divisor de tensão, mas com o potencial diferente de zero aqui embaixo, ok? Bom, e aqui eu vou só reescrever a equação aqui, V mais vai ser igual a, vou colocar o VI aqui em evidência, tá? R2 dividido por R1 mais R2 mais V0 vezes R1 dividido por R1 mais R2, ok? Só coloquei o VI evidência aqui e o V0 evidência aqui separado, certo? Bom, e aí a gente tem duas situações possíveis, né? Certo? A primeira situação que a gente vai avaliar é se o V mais for maior do que o V menos, ok? Eu escrevi aqui de forma genérica, né? Mas o V menos aqui no caso é zero, certo?
Mas, na verdade, se aqui eu tiver uma outra fonte de tensão, também vai funcionar essa mesma análise, ok? Bom, se o V mais é maior que o V menos, então a gente vai ter que a saída vai estar, de acordo com a equação de malha aberta do circuito, vai estar em mais VCC, ok? Então, o que a gente vai fazer? Substituir isso aqui em cima, certo? Então, a gente tem que V mais é igual a VI vezes R2 sobre R1 mais R2 mais VCC vezes R1 sobre R1 mais R2 maior do que zero, que é a condição que a gente admitiu inicialmente, certo? E agora eu vou isolar o VI, ok? Então a gente tem que o VI para essa condição, certo? Então podemos escrever, na verdade, que enquanto VI maior do que menos VCC vezes a relação entre R1 sobre R2, eu vou ter que V0 vai ser igual a mais VCC, ok? Então, repara que a gente partiu aqui de uma hipótese inicial, que é a hipótese V mais maior do que V menos, certo? Nessa situação, V0 tem que ser igual a mais VCC, certo? Que é a equação de o ganho de modo diferencial do circuito, ok? Que prevalece na situação em malha aberta. Então, substituir essa equação aqui é a mais geral, certo? Independente do valor da tensão de saída, essa equação vai sempre valer, a equação da malha, certo? Só que aqui eu substituí o V0 por mais VCC, certo? E cheguei à conclusão que, então, se a tensão VI, essa tensão aqui VI na minha entrada, for maior do que menos VCC vezes R1 sobre R2, o V0 vai ser igual a mais VCC, certo? Então, essa é a condição para que o V0 seja VCC, ou esteja saturado em VCC, certo? E, bom, vamos fazer a outra condição. Se o V mais for menor do que V menos, que eu já estou particularizando, na verdade, aqui na frente, né, comparando com zero, eu tenho que o V0 vai saturar em menos VCC, certo? Então, mais uma vez, né, V mais é igual a VI vezes R2 sobre R1 mais R2 mais, perdão, agora é menos VCC vezes R1 sobre R1 mais R2 e agora menor do que zero, certo? E aí eu chego na conclusão similar, né? Enquanto VI for menor do que agora, perdão, mais VCC vezes R1 sobre R2, eu vou ter que o V0 vai ser igual a menos VCC, ok? Certo? Então repara que, obviamente, a tensão de saída então vai depender da tensão de entrada, certo? Mas, na verdade, não depende somente da tensão de entrada, né? O valor que tem na saída, na verdade, vai depender da própria tensão de saída, né? Certo? Então, só para, vamos desenhar o gráfico aqui, que eu acho que é a melhor forma de enxergar. Então, eu vou desenhar aqui o V0 no meu eixo Y, certo? E no eixo X vou colocar o VI, certo? Deixa eu trocar a cor aqui.
E, bom, vamos imaginar então que inicialmente, né, o meu VI tem um valor alto, certo? E positivo. Né? Se o VI tem um valor bem alto e positivo, então o V0 é mais VCC, certo? Lembrando aqui, né? É, aqui, né? Se o VI for um valor positivo qualquer, na verdade, né? O V0 vai ser mais VCC. Então é uma condição inicial verdadeira, bem razoável, né? Certo? E eu vou, digamos, diminuindo o valor do VI, certo? Pode imaginar que ele seja uma senoide, uma triangular, que começa com um valor alto, positivo, né? E vai diminuindo, certo? Vai diminuindo, vai diminuindo. Chegou nesse ponto, o que acontece? Se fosse um comparador normal, certo? Ou seja, se eu não tivesse esse resistor R2, o V0 já ia sair, não é? Certo? Só que agora, a condição que vai comandar vai ser essa daqui, certo? Que é o ponto de comparação aqui quando esse cara aqui está positivo, certo? Então estou reduzindo para cá, certo? Somente quando a tensão de entrada atingir esse valor limite aqui, esse valor limiar, é que a tensão de saída realmente vai sair, perdão, que realmente ela vai mudar de mais VCC para menos VCC, certo? E aí eu posso continuar diminuindo o VI que vai permanecer aqui, ok? Certo? Bom, agora vamos imaginar a situação contrária, né? Vou botar em outra cor aqui. Vamos imaginar agora que o VI agora era uma senoide, né? Chegou no seu valor de pico e agora eu vou começar a reduzir, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui só para não ficar sobreposto e continuar a enxergar, certo? Então repara que como a minha tensão de saída agora é menos VCC, né? Não são mais as equações que valem, sim essas equações equivalem, ok? Então, quando minha tensão de entrada aqui chegar nesse ponto aqui de entrada, na verdade não vai acontecer nada, né? Porque se essas equações são válidas, então esse ponto de comparação é que é válido agora. O ponto de comparação anterior não tem mais interesse, certo? Então agora o VI vai continuar em menos VCC enquanto a tensão de entrada for menor do que mais VCC vezes R1 sobre R2. Ou seja, eu posso continuar aumentando aqui e somente quando chegar nesse valor, nesse novo valor limite, certo? É que que a tensão de saída vai mudar, ok? E aí eu posso continuar aumentando minha tensão de entrada, que a tensão de saída não vai mais mudar, certo? E agora que eu chaveei aqui para mais VCC, agora essas equações não são mais válidas e quem volta a ser válido são essas equações. Esse aqui, novamente, vai ser o novo ponto de comparação, certo? Então, repara que sem esse resistor de realimentação, certo? Ou seja, né, R2 igual a infinito, né? Certo? O VI vai simplesmente comparar com zero, certo? Independente se a tensão de saída for mais ou menos VCC. Essa comparação com zero, tanto para subir quanto para descer, usualmente causa problemas, né? Porque se eu estou fazendo uma comparação, normalmente quando passa esse ponto de comparação, no caso 0 volts, o meu sistema, né, eu vou estar medindo isso daqui para fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, quando for menor do que 0 volts, eu vou fechar uma chave, certo? E aí esse fechamento de chave acaba introduzindo um valor alto de DVDT no circuito, certo? E esse valor alto de DVDT acaba induzindo ruídos, né? Então minha tensão de entrada, né, que digamos acabou de passar o zero, ela digamos pode ter um repique, né, nessa tensão que eu estou medindo, certo? Então ela pode ter um repique e cruzar de novo. Isso pode fazer que a tensão de saída vai ficando entre mais ou menos VCC e vai variando, digamos, várias vezes enquanto eu tiver esse cruzamento em torno do zero, certo? Que pode causar esse sobrechaveamento, certo? No caso, se for um relé abrindo e fechando, ele pode ficar batendo várias vezes, certo? E pode danificar o relé ou o próprio sistema, ok? Então, por isso que a gente chama esse circuito aqui, né, de circuito
comparador com histerese, ok? Histerese exatamente essa folga, né, de que a gente dá, é uma faixa de comparação aqui, uma folga que a gente dá, porque quando eu cruzar esse ponto de comparação, vai ser introduzido ruído, mas esse ruído, a ideia é que não seja tão grande para ultrapassar esse outro valor aqui que está um pouco mais distante, certo? Então esse ruído que é introduzido aqui não causa o sobrechaveamento, ok? Essa é a ideia de introduzir um comparador com esterese, ok, pessoal? Vamos partir agora para a resolução desse circuitinho aqui, que a princípio pode parecer meio assustador para alguns, certo? Mas na verdade, sempre quando é aquela questão, né? Sempre quando a gente vê um circuito pela primeira vez, um circuito desconhecido, né? Após o pânico inicial, né? A ideia é se acalmar e procurar por partes do circuito que sejam conhecidas, certo? Então aqui, por exemplo, né? Se a gente pegar somente esse lado aqui, essa configuração aqui é a que a gente acabou de verificar aqui no vídeo anterior, né? Ou seja, um circuito comparador com histerese, certo? Então, só de olhar esse cara aqui, a gente já vai saber que o V0' vai ser igual a mais ou menos VCC, certo? Eu não tenho realimentação negativa, só realimentação positiva, né? Então, a saída vai acabar sendo saturada, certo? Em mais ou menos VCC, a depender do valor dessa tensão V0 aqui, certo? Essa tensão V0 aqui, né, se vocês repararem, tem um fio ligado aqui direto na saída, né, dessa tensão V0. Okay? Se a gente olhar agora para a segunda parte do circuito, né, é um circuito que tem realimentação negativa, um capacitor aqui no ramo de realimentação, né, que a gente já estudou também, né, certo? Então esse aqui é o comparador com histerese, e esse aqui é o integrador, né, que a gente já viu em algum vídeo anterior aí, certo? Bom, então aquela história, né? Se tem realimentação negativa, aqui é 0 volts, aqui vai ser 0 volts também, certo? Então eu posso determinar o valor dessa corrente aqui, certo? Certo? E vai ser igual a, deixa eu fazer, usar a cor que eu estava usando, e vai ser igual a V0' dividido por R, ok? Certo? E essa corrente também, né? É aqui a impedância infinita, então essa corrente é a mesma que vai passar no capacitor, certo? Então essa corrente aqui vai ser igual também a C dVc sobre dt, ok? Se a gente isolar o VC aqui, então VC de t vai ser igual a 1 sobre C integral, o R aqui, de V0' de t vezes dt, ok? Bom, o V0', ora vai ser mais VCC ou vai ser menos VCC. Então, dentro de cada um desses intervalos, o V0' é constante, então eu posso colocar para fora, certo? Então, eu tenho aqui o meu VC de t vai ser igual a mais ou menos VCC dividido por RC, ok? Vezes integral de dt, certo? Bom, se a gente reparar, a integral de dt vai dar uma rampa, com rampa positiva ou negativa, né? Ou seja, a minha tensão de saída vai ser uma forma de onda, uma rampa positiva ou negativa, vai acabar formando uma onda triangular, obviamente, se o V0' realmente for variando dessa forma aqui, certo? Então, vamos, como não foi dada nenhuma condição inicial, a gente vai assumir uma condição inicial, ou seja, que o V0' iniciou com mais VCC, mas poderia começar com menos VCC, certo? A ideia seria a mesma, certo? Bom, repara que V0' começando com mais VCC,
certo? Então quer dizer que a tensão aqui VC seria positiva, certo? Lembrando que o VC de T vai ser igual a menos V0 de T, né? Certo? Já que a tensão de saída em relação a isso aqui, certo? E a tensão no capacitor tá daqui para cá, certo? Esse aqui é o VC, ok? Então repara que, vamos reescrever aqui, V0 de T vai ser igual a menos, mais ou menos o VCC, dividido por R vezes C, vezes integral de dt. Então, se eu assumir o V0' como sendo VCC, certo? Quer dizer que o V0 de t vai ter uma inclinação negativa, certo? Então, vamos assumir aqui que ele ok, certo? E, bom, qual que é esse valor máximo e esse valor mínimo? Né? Na verdade, a gente já tem essa resposta da resolução do circuito comparador por histerese, né? A gente encontrou que o V0' fica mais ou menos VCC, então o VI, os limites para VI, certo? Que são dados por isso daqui, certo? Esse valor mais V menos V, né? Onde V vai ser igual a VCC vezes R1 dividido por R2, certo? A gente viu isso no vídeo passado, certo? Então, repara que a onda triangular, seja o valor que começou inicialmente, que a gente não sabe, mas vou admitir como sendo esse valor máximo, é um regime permanente, na verdade, certo? Vai decrescer, decrescendo, decrescendo, e quando atingir esse valor aqui, menos V, certo? Quando ele atingir menos V, o V0' vai para menos VCC, certo? Ele indo para menos VCC, agora o meu V0 de T vai ser um valor positivo, menos VCC, e a rampa agora vai ser a derivada positiva, ok? E assim por diante. Perdão. Então repare que já resolvemos uma parte do circuito, né? Eu sei que essa onda aqui vai ser quadrada, eu sei que essa onda aqui vai ser triangular, certo? E já sei a amplitude dessa triangular, já sei a amplitude dessa forma de onda quadrada, mas e a frequência, certo? Como que a gente vai determinar a frequência, certo? E a frequência vai ser determinada exatamente pela resolução aqui dessa derivada aqui, essa variação do capacitor, né? Para ir de menos V para mais V, certo? Então eu tenho que o meu ΔV vai ser igual a 2 vezes V, certo? Que ele vai de mais para menos ou de menos para mais, certo? Que vai ser igual a VCC sobre RC, certo? Vezes o ΔT que eu estou procurando, né? Esse ΔT, deixa eu identificar ele aqui, colocar em azul, é um intervalo daqui para cá, ok? Vou substituir o V aqui também, então eu tenho que jogar o ΔT aqui para o lado. Então meu ΔT vai ser igual a R vezes C, certo? Vezes 2, certo? Vezes o meu V, que é VCC, vezes R1 sobre R2, ok? Dividido por VCC de novo, vai cancelar. Repara que então meu ΔT não vai depender da tensão de alimentação, né? 2 vezes RC vezes a razão entre R1 e R2, certo? E o meu período, né, que eu estou procurando, né, vai ser 2 vezes ΔT. Então, meu período total da minha forma de onda vai ser igual a 4 vezes RC vezes R1 sobre R2, certo? E a frequência é o inverso
do período, né? Ok? É igual a 1 sobre a frequência. Ok, pessoal. Então, repara que eu tenho um circuito onde eu posso obter uma forma de onda quadrada, então um gerador de forma de onda quadrada, certo? Embora seja limitado por mais ou menos VCC, se eu quisesse variar a amplitude dessa forma de onda, eu teria que jogar um estágio inversor, um estágio seguidor de tensão com ganho, certo? Onde eu pudesse ajustar esse valor, certo? E para ajustar a frequência dessa forma de onda, né? Certo? Eu posso mexer nessas resistências aqui, na resistência ou na capacitância, usualmente a resistência, ou na relação R1 sobre R2. Ok? Usualmente a gente mexe nesse cara aqui, né? Certo? E aí eu tenho um gerador de função de forma de onda quadrada e forma de onda triangular. Ok, pessoal? Repara que se eu mexer em R1 e R2, eu vou mexer na amplitude triangular. Se eu mexer apenas nesse R aqui, a amplitude triangular é constante e varia só a frequência da triangular. Ok? Já a amplitude da onda, a frequência da forma de onda quadrada vai depender dos dois, né? Se eu mexer tanto em R1 e R2, quanto no valor dessa resistência. Ok? Então, isso aqui é um circuito gerador de onda quadrada barra triangular. Um gerador de função bem básico aí, né? Certo? E repara que o interessante desse circuito é que ele não tem nenhuma, além da alimentação, né? Ele não tem nenhuma excitação externa, né? Certo? Ou seja, ele funciona como um circuito oscilador. Ok? Não tem nenhuma fonte de tensão alternada aqui. Ele só tem fonte de tensão contínua e mesmo assim ele gera automaticamente a oscilação dele próprio. Ok, pessoal?